Som. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui neste lugar hoje para oferecer um culto de ações de graças ao nosso Deus, para adorá-lo nesta noite como ele deve ser adorado. Afinal, Deus é digno de toda a nossa adoração, meu irmão. Se nós pensarmos, Deus merece toda a nossa adoração, porque ele é bom e a sua palavra diz que a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, que nós possamos tributar ao Senhor nessa noite toda a santidade a Ele, todo o respeito, toda a reverência e assim, sobretudo, adoração ao Senhor. Você que está em casa também nos assistindo pelas redes sociais, que Deus esteja aí também com você, que o Senhor possa estar fazendo uma grande obra aí na sua vida, na sua casa, e esteja unido conosco em oração, que nós estamos no mesmo espírito. Você que está aqui, você que veio esta noite, que bom que você veio. É muito bom estarmos em união. A palavra do Senhor diz que é bom que os irmãos vivam em união. Então é bom que você está aqui essa noite. Nós devemos estar num ajuntamento sempre, porque Deus espera que nós estejamos juntos. Por quê, irmãos? Porque quando estamos juntos, em união, traz harmonia. Então, quando nós estamos juntos, é fonte de bênção, é fonte de proteção. Quem se sente protegido na casa do Senhor? Levante sua mão aí. Amém. Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos juntos, nós nos sentimos unidos, né? E protegidos na casa do Senhor. Então é muito bom que você está aqui nesta noite. Convido cada um de vocês a ficar de pé agora, que você possa cumprimentar quem está aí próximo a você, né? Dá um ok, desejar uma boa noite, um bom culto. Que Deus possa nos abençoar nesta noite poderosamente. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem uma palavra nesta noite, para mim e para você, para o seu coração e também para o meu coração. O Senhor tem uma palavra para nos alimentar esta noite. E todos que vieram aqui buscar, eu tenho certeza que Deus vai falar, com certeza, no nosso coração. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 100, por favor, nós vamos ler uma passagem aqui na Bíblia. Salmo 100. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesta noite, irmãos. Nós precisamos. Olha, eu estava lendo há pouco tempo, dos 195 países que existem na Terra, 50 mais ou menos, ou um pouquinho mais, não autoriza culto ao nosso Deus. Proíbe culto ao nosso Deus. De 195 países que estão espalhados pela Terra, mais de 50 países, então nós somos livres, nós temos essa liberdade de poder nos achegar ao nosso Deus, ainda temos essa liberdade, por isso você possa desfrutar dessa liberdade. Salmo 100, né? Esse salmo é um convite à adoração, irmãos. Então eu vou ler o Salmo 100 aqui, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos, que somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura, de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. A fidelidade e a bondade do Senhor
ela dura de geração em geração. Esse salmo, meus irmãos, ele lembra que o culto é um momento sublime de celebração a Deus. É um momento de adoração ao Senhor. Então, vamos estar nesse espírito, né? Não por obrigação, mas porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Convido os irmãos agora a orar comigo. Baixe suas cabeças. Vamos estar orando ao Senhor, invocando o Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, porque tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, neste lugar, Senhor. Receba nas tuas mãos o que vamos fazer a ti, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, para louvarmos e bendizermos o teu nome, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz quando o Senhor fala conosco, Senhor. E que tudo que for feito neste lugar seja para a tua honra e seja para a tua glória, Pai, porque nós fazemos, Senhor, no nome santo, eterno e bendito de Jesus Cristo. Amém. Salmo, uma palma, Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, irmão. Vamos continuar essa adoração louvando com o grupo de louvor, porque a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Quantos dos irmãos estão felizes por poder estar aqui na casa do Senhor? Amém? O nosso coração se enche de felicidade porque a graça e o amor do Senhor, Ele nos envolve. E hoje é um dia novo, é mais um dia que possamos estar na presença do nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Hoje livre és quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, poderoso Deus. Ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, mais uma vez, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Ele é maravilhosa graça, seu amor que não falha, Ele tomou meu lugar, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, livre sou, livre sou. Aleluia! Quantos são livres? Pode aplaudir ao Senhor. Nós somos, como foi falado no início do culto, nós somos livres para adorar e servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tornaste água em vinho, ao cego deste visão, não há outro igual a ti. Do mundo tu és a luz, brilha na escuridão, não há outro igual a ti. Declare, meu Deus,
grande, cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Não há quem possa deter. Aleluia. Aplauda o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Antes de você sentar, cumprimenta aí quem está próximo de você. Talvez não deu tempo, você dar uma boa noite, desejar aí um culto abençoado para esse irmão, para essa irmã. Muito bem, que alegria ter vocês aqui conosco nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pode se assentar, por gentileza. E eu queria aproveitar esse momento e chamar os professores da Escola Bíblica Dominical, os irmãos, professores do Ministério Infantil, que estão aqui presentes, venham aqui à frente. A Ju vai entregar uma lembrancinha para quem não pegou de manhã, tá? E para você que já pegou, mas está aqui, vem, porque a igreja precisa conhecer você que está ali ministrando a palavra de Deus, ensinando para os adultos, para as crianças. Muito bem, então nós temos vários irmãos que trabalham nessa área do ensino da igreja, né? Uma alegria grande saber que vocês estão aí dedicados na obra do Senhor. Nessa semana foi comemorado o Dia do Professor, né? E nós, como igreja, também queremos honrar, de alguma maneira, a vida dos irmãos, entregando uma simples lembrancinha, mas não se esquecendo que vocês todos são importantes, porque vocês têm uma grande responsabilidade, que é ensinar a palavra de Deus. Hoje, no estudo da escola bíblica, pela manhã, o tema foi esse, né, de fazer o sermão, o estudo, de forma como? Quem deu aula aí, lembra? Expositivamente, é isso aí, né? Então, uma igreja saudável, bíblica, é que expõe a palavra de Deus. E eles, né, de uma certa forma, estão expondo a palavra de Deus. Aqui nós temos professores, tanto dos adultos, da escola bíblica, dominical, e também do Ministério Infantil. Então, que alegria ter vocês aqui junto conosco, fazendo parte desse time, dessa equipe. De manhã tinha um grupo, agora tem outro, e tem outros que estão já trabalhando lá no Ministério Infantil, né? Então, eles também vão receber a lembrancinha. Mas eu queria orar, né, junto com a igreja, para abençoar a vida desses irmãos. Como eu disse, tem essa responsabilidade de ensinar, de ministrar a palavra do Senhor. Se você puder, estenda as suas mãos para nós orarmos pela vida desses irmãos e abençoar o trabalho que eles realizam na casa do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela equipe que nós temos aqui na nossa igreja, tanto do Ministério Infantil quanto dos adultos, ó Deus, que ministram a palavra do Senhor aos alunos que têm o desejo de aprender e se aprofundar um pouco mais na Tua palavra. Que o Senhor capacite estes amados irmãos para que eles possam continuar firmes no propósito de ensinar a Tua palavra. Nós desejamos, como igreja, ser saudável, e nós vimos hoje, inclusive, o tema de ministrar a palavra biblicamente. Então, que eles realmente não se desviem
nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a centralidade seja sempre a palavra de Deus, que não seja opiniões humanas, conceitos seculares, mas que a palavra de Deus possa reinar primariamente nos nossos corações e também aqui no meio da nossa igreja, Pai. Pois nós sabemos que a ministração da sua palavra requer responsabilidade, e nós pedimos ao Senhor que possa sempre capacitar esses irmãos, que eles não venham enfraquecer, que eles não venham desanimar, mas muito pelo contrário, que eles continuem sempre firmes nesse propósito de ministrar e ensinar a tua palavra, desde as crianças aos mais velhos, incluindo jovens, adolescentes, adultos, todas as idades, que cada um deles, ó Pai, continue sempre baseados o seu ensino na palavra de Deus. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas que trabalham na obra do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Vou cumprimentá-los, tá bom? Deus abençoe, o pastor Ricardo, né? Deus abençoe, obrigado, tá bom? Pela disponibilidade dos irmãos, pela ajuda que vocês fazem, tá bom? Sempre ministrando a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe sempre, tá? Podem voltar para os seus lugares e mais uma vez uma salva de palmas para Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão. Alguém nos visita? Ah, temos um casal à minha direita, lá nos últimos bancos. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos à família Vila Diva. Mais alguém está nos visitando essa noite? Vamos então receber com bastante carinho, com salva de palmas, aquele casal que está na... Deus abençoe vocês, sempre bem-vindos na casa do Senhor, que vocês se sintam-se amados e tocados pelo Senhor. Os irmãos mais próximos já estão cumprimentando. Muito feliz de estar com vocês essa noite. Irmãos, alguns avisos importantes, algumas comunicações. Nós estávamos aqui apresentando a questão dos professores e relembrando os irmãos. O primeiro aviso é sobre a escola bíblica, tá? Todos os domingos pela manhã, após o culto, nós temos a nossa escola bíblica. Os irmãos, inclusive, viram aqui, além dos professores do Ministério Infantil, estavam os professores que ministram nas salas pela manhã. Temos as salas para adultos, né? Duas salas de adultos, temos a sala de jovens, de adolescentes. Então, nós estamos falando de professores, mas estamos reforçando a importância e a oportunidade dos irmãos estarem participando da escola bíblica. Temos uma revista, como também já foi citado aqui, a questão de marcas de uma igreja saudável, que já foi citado aqui, é o tema da nossa revista. Você pode adquirir essa revista também e estar participando a partir do próximo domingo. Estamos ainda nas primeiras lições, então tem como você pegar a revista e dar toda a sequência desse estudo abençoado. O próximo aviso é para as mulheres, as irmãs da nossa igreja. No próximo sábado, dia 25/10, a partir das 15 horas, aqui em nossa igreja, convite especial para todas as mulheres que estão aqui. Você pode convidar outras mulheres para estarem aqui, o Encontro de Mulheres, Outubro Rosa, então no próximo sábado. Tá? Nós já estamos dando já alguns domingos esse aviso, mas já chegou no próximo sábado. Então, todas as irmãs aqui da nossa igreja estão convidadas, né, irmãs mulheres, todas as faixas etárias, estão convidadas para estarem participando no próximo sábado. O próximo aviso é para os jovens da nossa igreja, né, o Encontro de Jovens, aqui em nossa igreja, já na sexta-feira, tá? 24/10, na sexta-feira, a partir das 19h30, específico para os jovens, nossa igreja também, que todos estejam presentes, traga visitantes, mas nós também queremos incentivar todos a estarem reunidos, né? Também os jovens, na próxima sexta-feira, aqui na nossa igreja, a partir das 19h30. Agora nós temos um vídeo de uma atividade da nossa igreja. Está pronto? Isso. Deus fez o meu corpo com
Amém. Salva de palmas para glorificar Jesus. Glórias a Deus. Muito bom. Nós queremos agradecer ao nosso Deus e agradecer a todos que participaram. Os irmãos viram pelo vídeo, nossa igreja estava repleta, né? Estavam todos os lugares aqui que estou vendo aqui, todos ocupados, tinha muitas pessoas em pé, as crianças estavam aqui na frente, tinha muita gente na porta. Realmente nós alcançamos muitas famílias e muitas crianças para Jesus, né? As crianças vieram e quase todas trouxeram os pais, tios, avós. Então a igreja estava bem cheia mesmo. Eu estava aqui com o pessoal da intercessão, nós reparamos já muita gente, muitas pessoas que inclusive não são de famílias evangélicas, estavam aqui, ouviram do amor de Deus. Um detalhe que na hora da chuva estava chovendo bastante, né? Não era uma garoinha, estava chovendo forte ontem à tarde, né? Apesar da chuva forte, a igreja estava bem repleta, muitas crianças foram alcançadas, ouviram a palavra de Deus através de tudo que foi feito aqui. Teve atividades em várias salas, pegaram seus lanches, os seus brinquedos. Então, muita gente foi alcançada para Jesus. Nós sempre falamos nos últimos domingos que o objetivo era alcançar pessoas com o amor de Deus. O amor de Deus foi transmitido. Foi transmitido. Eu mesmo trouxe alguns visitantes que ouviram, pessoas que não costumam ouvir numa igreja evangélica, e ouviram da palavra de Deus ontem. Também várias pessoas deram nome para a oração, lá com o irmão Ronaldo, várias pessoas para nós estarmos orando, e muitas pessoas foram alcançadas. E nós queremos agradecer a todos que colaboraram, né? Agradecemos a irmã Andréia, que liderou, e também a toda a equipe. Eu não vou citar nomes, mas a gente vê aqui, aquilo que foi passado, pessoas da coreografia, do som, da mídia, da cozinha, da recepção, estacionamento, tive várias salas temáticas, tinha lanches, tinha voluntários de todas as áreas, né? Da intercessão, muitas pessoas do evangelismo. Eu não vou lembrar nem todos os ministérios, a quantidade de pessoas que ajudaram, sem contar os irmãos que oraram, os irmãos que também fizeram as suas doações em dinheiro, fizeram aquelas doações em lanches, né? Nós ficamos vários domingos falando das doações, e os irmãos abriram o coração. Foi realmente uma grande bênção. Várias atividades foram feitas, mas o mais importante, nossa igreja esteve junta, esteve unida, e nós transmitimos do amor de Deus para todos do nosso bairro. Então, mais uma vez, uma gratidão a todos, sem distinção, a todos que colaboraram, a toda a nossa igreja. E uma gratidão ao nosso Deus. Vamos, mais uma vez, uma salva de palmas, gratidão ao nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Isso mesmo. Tá bom? Vamos continuar juntos e cremos que o trabalho que foi feito ontem, com certeza, vai produzir frutos espirituais. A semente foi lançada e, com certeza, muitas pessoas ouviram e foram tocadas pelo amor de Deus. Vamos dar continuidade agora, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao nosso Deus. 2 Coríntios 9, versículo 7... 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, pois não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tudo que nós fazemos para Deus, temos que fazer com alegria, né? Eu creio que ontem foi feito tudo com alegria, não por pesar ou por obrigação. As pessoas que estiveram aqui fizeram com alegria durante esses dias, que estiveram na preparação, e também todas as coisas, inclusive os dízimos e as ofertas, nós também temos que dar com alegria. Lógico que existe um mandamento, uma recomendação, mas aquilo que Deus pede para nós fazermos, vamos fazer sempre com alegria, com satisfação e com gratidão no nosso coração. Se nós tivermos gratidão, nós sempre daremos a Deus com alegria. Então tem esse espírito de gratidão a Deus. Tudo que você faz para Deus agradecendo aquilo que Ele tem nos abençoado. E nós vamos agradecer agora pelos dízimos e pelas ofertas, que são frutos daquilo que Deus já tem dado a cada um de nós, às nossas famílias e à nossa igreja. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos Te agradecer pelos irmãos que vão entregar os dízimos e as ofertas agora, que entregaram durante a semana, que a nossa igreja tenha sempre esse espírito de alegria, Deus, de gratidão ao nosso Deus, Deus, que possamos fazer não com tristeza, mas com o coração agradecido, com o coração alegre, jubiloso, Deus, por aquilo que Deus tem dado a cada um de nós, Pai. E eu peço que o Senhor receba essas ofertas que serão entregues agora, Deus, que foram entregues durante a semana, que o Senhor continue abençoando cada uma de nossas famílias, fazendo que tenhamos gratidão, como também tenhamos confiança que o Senhor vai continuar nos abençoando, Deus. E também, ó Deus,
que se alguém está com dificuldade nessa área, mais uma vez eu coloco na tua presença, que o Senhor abra portas, oportunidades, resolva situações, abençoe-nos, faça que todos possamos renovar a nossa confiança no nosso Deus neste momento. Por isso nós consagramos esse momento com fé e com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, poderá, enquanto estivermos cantando, estar entregando aqui no gasofilácio. Os irmãos da intercessão também estarão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Eu gostaria só de deixar um complemento do recado que o pastor Ricardo deu sobre as mulheres. Gostaria que todas que fossem vir, desse o nome para a Lu, pode ser via WhatsApp ou por telefone. E como a gente vai falar sobre Outubro Rosa, se você puder, venha com alguma vestimenta rosa, alguma peça rosa, tá bom? Para depois a gente tirar foto. Eu creio que será um momento bem especial, tá certo? A palavra do Senhor diz assim em Jeremias: não há absolutamente ninguém, diga comigo, ninguém comparado a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome, amém? Grande é o poder do nome de Jesus. Não há ninguém comparado ao nome do Senhor. Você serve a um Deus que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare quão grande, quão grande. Pois
grande. Quão grande, meu Deus, cantarei. Todos verão e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. O Senhor é grande. Nome acima de todo nome é o nome do Senhor. Aleluias. E aproveitando, falando no nome de Jesus, que é poderoso. Você já desfrutou de alguma cura espiritual, alguma cura física? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é poderoso. Nós cremos que Ele pode curar, nós cremos que Ele é a cura, que o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo do que nós pensamos, né? No nosso dia a dia nós temos tantas histórias para contar, tantas coisas que nós escutamos, tantas pessoas carentes da presença de Jesus, carentes de uma cura, seja ela qual for, mas o Senhor é a nossa cura. O Senhor é quem está conosco, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que escuta o nosso clamor. Ele é a nossa cura. Amém. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma. Confio em Ti, ó Deus. Confio. Confiamos em Ti, ó Deus. Confio. Aleluia. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Me escutas quando clamo e Ele acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, ó Deus. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Diga assim: nada é impossível para Deus, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Amém? Ele pode tudo. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é forte. Nada é. Declare com fé. Nada é impossível. Mais uma vez, nada é impossível. Possível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos.
preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar, meus irmãos. Precisamos do Senhor. Nós vamos orar porque nós somos uma igreja que acredita em milagres. Amém, meus irmãos? No domingo passado, eu só estou dando aqui um comunicado, né, do que aconteceu. Para quem estava, nós oramos pela Gabriela. Gabriela, que é irmã do César, frequenta a nossa igreja. A família sempre está aqui conosco. E ela tomou uma quantidade de medicação para tentar o suicídio. E nós fizemos a visita lá, a Cleissa está aqui. Fizemos a visita, oramos, e a última notícia que nós tivemos pelo César, né, vou até ler aqui para os irmãos. Ele disse assim: notícia boa, pastor. Amém, meus irmãos? Conseguiram retirar o tubo ontem. O pulmão respondeu muito bem, porque tinha um que não estava funcionando, né, Glécia? Ela está se recuperando e consegue até conversar, não é isso? E ele diz aqui que passou a noite toda lá, e ela superou todos os pensamentos ruins. Amém, meus irmãos? Ela realmente voltou, glória a Deus. Palavras deles, você pode aplaudir a Jesus. E eu relatei aqui só alguns pontos mais interessantes para nós, né? Porque a gente não pode se estender muito por causa do nosso tempo. Mas para nós continuarmos orando por ela, pela família, mas para você também crer no seu milagre. Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que em alguns momentos Jesus, ele fez um milagre instantâneo. Foi na hora. Uma cura de uma enfermidade foi instantânea. Algumas levou um certo tempo, né? Por exemplo, aquele que não enxergava, e Jesus deu um comando ali, uma ordem, aí ele enxergou algumas árvores, não estava enxergando muito bem, e assim foi o processo dele. Jesus, vai lavar lá o seu rosto, seus olhos. E quando ele voltou enxergando. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós não podemos desanimar. Às vezes as lutas são grandes, os desafios são grandes, mas nós precisamos continuar firmes. E já tem um tempo que eu tenho orado mesmo para que Deus possa curar enfermidades, né? Para que Deus possa realmente fazer a obra dele, porque quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que o ministério de Jesus foi praticamente isso: curar enfermidades. E nós não podemos ser uma igreja que tem medo de orar por cura, né? Tem igrejas que isso aí já faz parte da cultura dela, mas algumas igrejas mais tradicionais, às vezes elas têm receio de orar por cura. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a campanha que nós vamos iniciar no próximo domingo, sobre prosperidade. Às vezes tem alguns temas que a gente tem receio de falar. E existe uma série de coisas, talvez medo, receio, talvez achar que Deus não vai ouvir a nossa oração. Irmãos, nós temos que crer. Jesus sempre elogiou pessoas naquela época que tinham fé. Jesus disse: olha, a sua fé fez isso, a sua fé te curou. Eu não quero aqui dizer que se uma pessoa ela não é curada exclusivamente sobre enfermidade, mas existem outras áreas da nossa vida, que se alguma área da sua vida não foi totalmente resolvida, também não é falta de fé, como ensinam em outras igrejas. Ah, não aconteceu porque foi falta de fé. Você está assim porque é falta de fé. Não, aqui eu não vou ensinar isso. O que eu entendo da palavra de Deus é outra maneira. Mas eu quero afirmar que nós precisamos praticar
A nossa fé. Porque é ela que vai alcançar o coração de Deus e vai agir na vida das pessoas. E nas nossas também. Então quero convidar você, se puder, se sentir à vontade, se juntar com alguém, porque eu creio muito que nós devemos orar muito uns pelos outros. A Bíblia diz isso. E você se lembrar de alguém nesse momento que precisa de oração, exclusivamente por cura. Se você tem outras áreas, tudo bem, acrescente nas suas orações. Mas vamos orar, Deus, cura essa enfermidade. Senhor, traz restauração, traz libertação. E eu creio que o Senhor pode operar maravilhas. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós acabamos de cantar, Senhor. Nós cremos que Tu és a cura. Nas Tuas mãos há todo o poder, que não está em nossas mãos. Muitas vezes as situações fogem do nosso controle, Pai. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos até desesperados, porque nós não sabemos mais o que fazer. Mas a Tua palavra, ela nos mostra e ensina que o próprio ministério de Jesus, enquanto Ele andava nessa terra, era expulsando demônios, era curando enfermos, abençoando o povo. E nós aqui como igreja nos reunimos, ó Deus, nesta hora, para orar por cura de enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, entre com providência para aquele que está doente, aquele que está enfermo, acamado, ó Deus, que está lutando com uma enfermidade já há algum tempo, que tem tomado medicação, feito tratamento, ó Deus, e nós cremos no poder da oração. Quando a igreja se une, ó Deus, sem dúvida a manifestação do Teu poder, Pai. Cada um aqui, ó Deus, está orando por um propósito, Pai. Mas nós queremos continuar orando e lembrando da Gabriela que está lá no hospital, que o Senhor possa visitá-la nesse momento, ó Deus, e ajudá-la, Pai, a ela superar toda e qualquer situação que ela esteja vivendo psicologicamente, no seu coração, nos seus sentimentos, fisicamente, ó Deus, que o Senhor possa trazer a cura completa sobre essa vida, a restauração que ela precisa, Pai. Também quero lembrar da minha sogra, da minha mãe, Senhor, colocamos a saúde delas nas Tuas mãos, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, o cuidado do Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos para curar essas vidas, Pai, assim como muitos também estão orando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, que talvez sejam doentes nesse momento, talvez um sobrinho, um neto, alguém que nossos irmãos estão se lembrando agora, Pai. Nós colocamos cada um deles nas Tuas mãos, ó Deus, e nós cremos que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado é o mesmo Deus que age hoje e vai sempre agir. Por isso nós repreendemos toda a enfermidade e declaramos a cura sobre aqueles que estão enfermos. Nós declaramos saúde para aqueles que estão doentes. Nós declaramos restauração, transformação, não só do coração, mas todo o corpo que seja sarado, curado. Porque foi Jesus mesmo que veio trazer cura e restauração. Em Isaías nós lembramos que Ele mesmo, a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas nós fomos curados. Essas feridas, elas podem ser feridas no coração, podem ser feridas na carne, podem ser feridas no consciente. Não sei quantas pessoas estão doentes no seu psicológico, estão doentes no seu coração, na sua vida emocional, sentimental. Então nós declaramos a cura agora, nesse momento, que venha do Senhor sobre aqueles que estão enfermos, tirando toda a enfermidade, curando toda a cura, curando toda a ferida, melhor dizendo. Que assim o Senhor possa agir nessas vidas, Pai. Que ainda essa semana haja testemunhos. Que ainda essa semana teu filho, tua filha, tua serva, teu servo possa dizer: foi o Senhor que me curou. Eu sinto que o Senhor me curou. Que haja essa declaração.
de restauração, Pai, porque nós somos a Tua igreja. E nós cremos, ó Deus, que a Tua misericórdia, o Teu favor, pode nos alcançar essa noite, Pai. Aqueles que estamos orando e lembrando, Senhor. Cuida, Senhor, de cada vida. Vai fortalecendo, Deus, porque nós sabemos que as batalhas da vida traz desânimo. Estendemos a nossa oração, ó Pai, por aqueles também que enfrentam outros tipos de batalhas, outras guerras, outras situações difíceis, Pai. E nós colocamos elas nas Tuas mãos, porque nós cremos, Deus, de todo o nosso coração, que o Senhor pode mudar essa vida, que o Senhor pode mudar essa situação, Deus. Ah, Deus, quando nós olhamos para a Tua palavra, eu me lembro de José, que entrou lá no Egito como escravo, mas ele foi levantado como governador. Senhor, ó Deus, mudou a vida daquele rapaz. Isso é só um exemplo, mas há tantos outros que o Senhor fez milagres e maravilhas. E eu creio, Pai, que nesta noite alguém será agraciado pelo Senhor. Alguém aqui no nosso meio, com certeza, será abençoado nesse sentido, Pai. O Senhor fará maravilhas, milagres, cura, transformação, restauração, salvação, ó Deus. Quantas famílias aqui representadas ainda precisam ser alcançadas, o marido, a esposa, os filhos, Deus. Nós pedimos ao Senhor que possa salvar essas vidas, Deus. Que o Senhor possa tocar nesses corações. Que o Espírito Santo, Senhor, possa ir de encontro na onde elas estiverem, Pai. E que de alguma maneira a Tua palavra alcance essas vidas, para que elas entendam que o Senhor as ama e que o Senhor quer salvá-las, ó Pai. Assim como aquelas vidas que estiveram aqui ontem, ó Deus, na festa do Dia das Crianças, Pai. Quantas crianças, quantos adultos, quantas famílias, quantos vizinhos nossos estiveram aqui, ó Deus, ouvindo uma palavra, recebendo um abraço, se alimentando, mas recebendo um sorriso. Talvez muitos deles não tenham isso na sua casa, mas aqui eles puderam ter, ó Deus. Então que essa semente que foi lançada no coração deles possa dar frutos, ó Deus. Que eles possam sentir no coração de estar numa igreja, de frequentar uma igreja, de estar conosco, ou se for em outra igreja, não faz mal. O que mais importa é que essas vidas sejam salvas, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. Nós pedimos e agradecemos, Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta mais uma vez suas mãos. Você pode adorar a Deus conosco. Você pode cantar, fazer o seu melhor. E nada é impossível para Deus. Abra sua boca, adore ao Senhor, a glória a Ele. Nós queremos, Senhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor, de todo o nosso coração, não há impossível, Deus. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Creio que Tu és a cura. Vai curando, Senhor. Vai curando as enfermidades. Vai curando as doenças, Deus. Tu és o médico dos médicos. Não há médico como o Senhor. Senhor, Tu és o estrategista melhor. O Senhor está em estratégia. Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Pode se assentar, por favor. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu tenho um recado muito especial para você, que é sobre a nossa campanha de jejum e oração. Meus irmãos, você não pode ficar de fora desta nossa campanha.
todo ano nós fazemos a campanha de jejum e oração. É um tempo mais estendido daquilo que nós já praticamos. Nós temos todo mês, o finalzinho do mês, a semana do jejum e da oração, né? Que antecede a ceia do Senhor. Então, uma vez por ano, nós fazemos essa campanha mais estendida. E eu não queria que você ficasse de fora, tá bom? Porque a campanha, ela é justamente para nós alinharmos o nosso coração, nós nos aproximarmos de Deus. A campanha de jejum e oração não é uma dieta, tá bom? A dieta você faz, seu médico lá, né? Ele te orienta de uma forma melhor. Mas o jejum, quando nós falamos, esse propósito é você alinhar, né, com a oração, com o estudo, a leitura da palavra de Deus, e você poder se abster de algum tipo de alimento. Então, no próximo domingo, nós vamos iniciar essa campanha falando sobre prosperidade bíblica. Por que esse tema? Porque eu percebo que no meio evangélico existem alguns extremos sobre a questão da prosperidade financeira mesmo, né? E a Bíblia, ela fala muito sobre isso. É claro que nós não vamos só ficar aqui falando sobre finanças, isso atinge a nossa vida espiritual também. Porque, veja bem, se a sua vida financeira não estiver bem, ela vai atingir outras áreas também. Nós sabemos, de repente você sabe, de casos de casal que muitas vezes se separa justamente por conta da questão financeira, né? E nós, como igreja, entendemos que este é o momento da nossa Vila Diva, nosso rebanho aqui, poder entender e se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, que vai, com certeza, abençoar a nossa vida. Estamos aí indo para o final do ano, é o melhor momento, né, porque as pessoas se empolgam, comprando presentes, fazendo festa, aquela coisa toda, é um período muito gostoso, mas aonde, às vezes, a administração dos recursos pode ficar um pouco complexa nesse período, que aí, como o pessoal diz aí, né, na linguagem de hoje, a conta chega, né? Então, janeiro vem a conta das festas, vem os impostos. Então, nós, como igreja, meus irmãos, precisamos estar preparados para entender esse assunto. Como esse, por exemplo, que nós mencionamos. Quem sabe vamos fazer aqui uma campanha para cura de enfermidades, né? Porque a igreja precisa entender de uma forma melhor e mais profunda sobre esses pontos que por aí é falado, divulgado de forma até como heresia da palavra de Deus, né? A gente, de repente, trabalhar um outro tipo de tema, não só finanças, mas cura, enfim, há uma infinidade de coisas que nós podemos estender um pouquinho mais desse assunto, e a campanha é o melhor momento para fazer isso. Então, eu quero pedir a você que esteja já orando essa semana. Aí, no próximo domingo, nós vamos dar início a essa campanha. Vai ser de manhã e à noite, tá bom? Então, nós contamos com a sua presença, porque é fundamental você acompanhar as mensagens, você acompanhar ali o jejum que vai ser feito naquela semana, tá bom? Então, mais detalhes a gente vai investir um tempinho no próximo domingo falando sobre isso, mas só queria deixar esse recado com os irmãos para você não faltar, tá bom? Para você estar aqui conosco e aproveitar esse início da campanha, e eu tenho certeza que será um tempo abençoado para todos nós. Amém, meus irmãos? Falando sobre isso, então, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 6, verso 33. Se você puder, acompanhe conosco. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33. O versículo diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Esse versículo, ele faz parte justamente de um contexto que Jesus estava falando para que as pessoas não ficassem preocupadas ou alimentasse ansiedade no seu coração, né? E eu penso que a preocupação, a ansiedade no nosso coração, meus irmãos, ela desorganiza a nossa estrutura, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Os seus raciocínios, o seu dia a dia. Quando você está preocupado com algum assunto de forma exagerada, quando você vive ansioso por alguma situação, isso de alguma maneira vai te desestruturar, vai causar problemas para você. Não tem jeito. Alguns sabem até administrar a sua ansiedade, a sua preocupação, porque a verdade é uma só. Todos nós vamos ter preocupações. Você tem preocupação com o seu trabalho, com as suas finanças, com o seu casamento, com os seus filhos. Todos nós temos preocupações, mas o grande problema é administrar essa preocupação, para que ela não se aprofunde no nosso coração, trazendo problemas como ansiedade, depressão e por aí vai. Então, quando Jesus falou sobre essa questão, buscar o reino de Deus, ele sabia qual deveria ser a nossa prioridade. Porque quando nós sabemos qual é a nossa prioridade, todas as outras coisas vão se encaixar. O grande problema da nossa vida, meus irmãos, é que a gente, espiritualmente, biblicamente falando, é que às vezes a gente inverte essas prioridades e a gente se vê perdido na nossa trajetória, na administração do nosso lar, do trabalho, das finanças. Então a gente inverte os princípios da palavra de Deus, e aí quando a gente vai ver, puxa, eu me perdi em algum lugar. Mas Jesus aqui nesse versículo, e todo esse texto, ele está justamente afirmando para nós não nos preocuparmos de uma forma exagerada. Como eu disse, você vai ter a sua preocupação, mas a preocupação exagerada, ela pode causar problema. Mas aí Jesus, nesse texto aqui, ele não fica assim só, olha, não fique preocupado, como se fosse bater nas nossas costas e dizer, olha, está tudo resolvido, porque nem sempre é assim. Às vezes você está com um grande problema e você precisa de uma ajuda, de uma porta aberta, realmente, de alguma maneira, de um milagre. Que às vezes um tapinha nas costas não vai resolver. Que as boas intenções das pessoas, por mais que sejam boas, às vezes só dizer, ó, Deus está contigo, olha, não, fica firme que vai melhorar. Às vezes, dependendo da situação, não resolve só palavras assim. Que você precisa mesmo de uma ajuda que venha do alto, algo que Deus faça no seu coração e na sua vida, para que tudo se coloque no lugar. E aí você consiga, então, continuar caminhando, vivendo a sua vida, talvez com alguns problemas resolvidos, outros ainda para serem resolvidos, mas nada para na sua vida. Porque pessoas, às vezes, passam por tantos problemas, que a vida dela para. Ela não dá um passo. Ela fica estagnada. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu falo? Então a vida dela, ela se vê assim num beco sem saída. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos, não é um, não é uma área, mas aqui está dizendo todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor só no casamento? Não.
Reconhece o Senhor só na sua vida profissional? Não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, não a gente. Porque às vezes a gente se acha super potente para resolver as coisas. Mas Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. Então a gente começa a entender que de alguma maneira a nossa vida, mesmo com alguns problemas, ela pode estar organizada. Porque se alguma área da sua vida estiver desorganizada, tudo vai se desorganizar. Se uma área, se um assunto te causar um impacto profundo, todas as áreas começarão a ser afetadas. Então eu quero pensar com os irmãos alguns pontos que são importantes para nós organizarmos, para tudo ficar no lugar. É muito especial essa palavra, irmãos. Guarda no seu coração, se quiser tirar foto dos slides, anotar aí no seu celular, para você praticar isso na sua vida. Então, primeira coisa, primeiro lugar, no seu dia, se conecte com Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Parece chover no molhado, mas a nossa vida ela é tão agitada que a gente esquece de colocar Deus como prioridade. Qual vai ser a nossa prioridade? Um exemplo, o celular. Você acorda e a primeira coisa que você pega na mão é o celular. Alguns, né? Alguns já ligam a televisão, não, eu preciso saber o que está acontecendo nas notícias. Não, a primeira coisa do nosso dia, meus irmãos, é estar em comunhão, se conectar, né? É você estar com intimidade com Ele, enfim, use a expressão que você queira, mas o mais importante é esse princípio, é você se conectar com Deus, porque tudo que vai acontecer depende da voz que Ele vai falar no seu coração. A sua decisão que você tem naquele dia depende muito de tudo e da maneira como você se conecta com Deus. A palavra do Senhor em Salmos 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Irmãos, a nossa busca com Deus deve ser intencional. Você muitas vezes precisa decidir, não, eu não quero pegar o celular, eu não quero ver a TV, eu não quero ver as redes sociais, eu não quero saber o que o vizinho tem para mim falar nesse momento. A minha primeira hora do dia é de Deus, é do Senhor. É necessário a gente ter esse tempo com Deus, porque nós vemos que Jesus fazia isso. E se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser abençoado por Deus, escute o que eu estou te dizendo. Faça como Jesus. A Bíblia diz aqui que em Marcos, além de outros versículos, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e foi orar em um lugar deserto. Então Jesus, ele tirava esse tempo com Deus. Ele dedicava um momento ali do seu dia, e para ele aqui era a madrugada, porque depois, né, iriam ir até ele os enfermos, os endemoniados, e ele não iria conseguir ter esse tempo a sós com Deus. Então, para Jesus, o melhor tempo que ele tinha era acordar mais cedo. Talvez para você seja difícil acordar mais cedo, mas pratique o princípio. Tenha um tempo exclusivo com Deus. Se você vai fazer isso às 10 horas da manhã, não sei. Se é meio-dia na hora do seu almoço do trabalho, se é à tarde que você pode, eu não sei qual é o horário que você pode, mas coloque esse princípio no seu coração. Tire um tempo para todos os dias estar com Deus. Não faça, né, desse tempo com Deus só aqui na igreja, só nos momentos que você precisa de alguma coisa. Alimente esse hábito de estar com Deus todos os dias.
seja o dia ruim, seja o dia bom, mas pratique essa conexão com Deus. A campanha que nós vamos fazer é extremamente importante, você se conectar com Deus, assim como Jesus fez, através da oração. Claro que isso se estende para nós, talvez a leitura da palavra, né? Você se dedicar, ler, é difícil. Você criar esse hábito, para alguns é difícil. Talvez seja difícil para você criar essa cultura, mas meu irmão, minha irmã, se você quer ouvir a voz de Deus, não fique ouvindo profetas, que às vezes dá profetada, não fique caçando coisas na internet, ouça a palavra ouça a voz de Deus através da palavra. Como eu começo, pastor? Escolha um livro. Eu vou começar pelos evangelhos, vou ler o livro de Atos, vou ler um livro do Antigo Testamento, não sei, só não comece por Apocalipse. Que de repente pode, né? Se você não conseguir interpretar, dá mais confusão. Mas comece com livros, com as cartas de Paulo, enfim, meus irmãos, é a Escritura, é a Bíblia. Você pode escolher qualquer livro, ele vai acrescentar bênção no seu coração e na sua vida naquele dia. Amém, igreja? O jejum, que nós vamos começar semana que vem. O jejum, meus irmãos, ele é bíblico, está na palavra de Deus. Nós vemos que, por exemplo, lá em Mateus, Jesus que ensinou, ele disse: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. Então Jesus incentivou as pessoas naquela época a praticar o jejum. Foi Jesus mesmo que disse em determinado momento para os discípulos: olha, essa casta de demônios, ela não sai através de jejum e oração. Então você que é membro da Igreja Batista em Vila Diva, o jejum, ele deve fazer parte da sua vida cristã. E na campanha nós vamos te ensinar um pouquinho mais como fazer o jejum. Não só falar, faça o jejum. A gente vai tirar um tempinho para explicar melhor como você pode fazer esse jejum, de que maneira, né? Mas vai colocando no seu coração que durante o dia, a primeira coisa da minha vida, do meu tempo, tem que ser para Deus, para mais ninguém. Talvez isso vai ser diluído em qualquer horário do seu dia, mas é necessário você se conectar com Deus. Será que a correria da vida não tem distanciado você dessa prática? Vamos pensar, né? Para tudo ficar no lugar certo, segundo, primeiro lugar da semana, valorize a igreja. Valorize a comunhão de estarmos juntos. Valorize estar na casa de Deus. Foi o salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria deve dominar o nosso coração. Essa prática, olha, vamos na igreja, é ali onde o povo se une, é o nosso ponto de encontro. Não abra mão, como infelizmente muitas pessoas, talvez pelas lutas, pelos problemas, deixaram de valorizar a igreja. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, o seguinte texto: não deixemos de nos reunir como é de costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros. É aqui que você vai ser fortalecido. Pastor, mas eu me fortaleço em casa, orando, pondo um louvor no meu celular, ali no meu momento. Sim, acabei de dizer, a sua prática de oração, de jejum, de leitura da palavra, de se conectar com Deus, você pode fazer isso individualmente. Mas também é importante você alimentar a comunhão de forma coletiva. Foi assim que a igreja primitiva viveu. Nós olhamos
para o livro de Atos, nós vamos ver que eles estavam reunidos todos os dias, aprendendo a palavra. Hoje a gente não pode fazer isso. Cada um tem o seu trabalho, né, tem as suas responsabilidades. Mas o domingo, meus irmãos, nós devemos ser enfáticos. Eu não abro mão do domingo na casa de Deus, porque o Senhor se alegra, né, de estarmos juntos, porque é aqui que nós vamos trabalhar de uma forma coletiva, é aqui que nós vamos servir, é aqui que nós vamos receber uma ministração todos juntos. É aqui que a igreja vai ser edificada, fortalecida. É aqui que a igreja vai crescer na presença de Deus. Se você caminhar sozinho, isolado, você pode ser uma grande presa para o inimigo. E quando você está aqui na igreja, você é fortalecido porque alguém orou por você, porque alguém te cumprimentou, alguém te declarou aí uma palavra de vitória, de bênção. Que lá fora, muitas vezes, é só problema, que é só palavra de derrota. E aqui na igreja nós somos uma família, onde nós vamos nos fortalecendo. Um dia você está desanimado, mas no outro dia você está feliz. Um dia o nosso irmão está desanimado, mas o outro dia ele está feliz. Então, é essa dinâmica da igreja. Mas nós não podemos abrir mão de estar na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Para tudo ficar no lugar certo na sua vida, primeiro lugar do mês, falei do dia, da semana, do mês, pratique a fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele. Quando nós falamos sobre a questão no culto, sobre dízimo e oferta, meus irmãos, é justamente para nós termos essa prática, que é bíblica, para abençoar a sua vida. Porque quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos reconhecendo que tudo vem das mãos de Deus. Ninguém aqui, ou em qualquer outro lugar, mas a gente sabe que existe isso, a arrogância de dizer que, não, eu tenho porque foi eu que conquistei. Pelos seus esforços, pelo seu conhecimento, pode até ser, mas foi Deus que abriu essa porta para você. Foi Deus que te deu fôlego para você trabalhar. Foi Deus que te renovou fisicamente, para você ter condições de ter o alimento para a sua casa, de pagar as contas da sua família. Mas também nós não podemos se esquecer de também ser fiéis a Deus, de ter a mordomia, de administrar de forma correta os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Nós não podemos ser avarentos, irmãos. Nós não podemos amar o dinheiro. A Bíblia diz isso. A raiz de todos os males vem da onde? Vem do dinheiro. Esses dias atrás, eu não me lembro se eu contei aqui, mas para alguém, conversando, eu disse, eu fiquei estarrecido com uma reportagem na televisão. Um pai, já de idade, um senhor, ele tem um filho, e ele tinha 2 fazendas. O que ele fez? O pai ficou com uma fazenda grande, e ele deu uma fazenda para o filho. Falou, ó, filho, estou te dando essa fazenda, administra, é para você, né? E aí o que aconteceu? Não sei quem viu essa história, mas só lembrando alguns pontos. Esse rapaz, ele se endividou. Ele pegava dinheiro no banco e todas essas coisas. Se complicou financeiramente. Ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu estou precisando de ajuda. Eu me endividei, eu estou com um problema financeiro, estou com um problema no banco, e eu vou perder a fazenda. Eu preciso que o Senhor me ajude. E o pai dele, como todo bom pai, falou assim, olha, mas eu não sei o que você fez, mas você que acabou se complicando, né? Você ficou endividado. Se vira, mais ou menos assim nessas palavras, né? O que aconteceu, irmãos? Esse rapaz,
por conta do pai dele não ajudar ele, ele matou o pai. O pai já tinha feito algo por ele, não deixou ele sem nada. Mas por conta ali, não sei qual era o sentimento daquele rapaz, mas o que eu quero dizer é que, olha só aonde e que ponto as pessoas chegam. Que aquele rapaz, mesmo com que tudo o pai dele tinha feito, ainda ele tirou a própria vida do pai. Então, meus irmãos, o dinheiro, ele é muito complicado na vida do ser humano. E quando nós falamos sobre a fidelidade, sobre dízimos e ofertas, é para que nós, como filhos de Deus, a gente não tenha apego a essas coisas do mundo. O dinheiro ajuda, ele abençoa a nossa casa, você compra comida, você paga as suas contas, mas nós não podemos nos apegar a essas coisas, porque senão as pessoas ficam muito avarentas. Elas amam o dinheiro e que se dane todo mundo, como esse rapaz fez, matando o próprio pai. Então a gente, quando fala sobre a fidelidade, a mordomia, a você administrar os seus recursos, é justamente para que o nosso coração não seja apegado a isso. E todos nós, uma vez por mês, temos a oportunidade de servir ao Senhor através do nosso dízimo e da nossa oferta. Isso é colocar Deus como em primeiro lugar. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, mas a obra dele é necessária. É nós que fazemos o investimento e Deus que faz o milagre. Amém, meus irmãos? Então, veja só as prioridades da sua vida, do seu dia, da sua semana, do seu mês. E agora, durante o ano, fortaleça o seu espírito. A palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz assim: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Então, nós, durante o ano, precisamos, meus irmãos, estar se fortalecendo no Senhor. Paulo mesmo disse: aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Então, às vezes a gente pensa, né? Olha, eu vou conseguir, eu vou superar, eu sou forte, né? E Jesus mesmo falou isso. Não dependa da sua carne, porque ela é fraca. Então, durante o ano, a gente precisa frequentar a igreja, dar o nosso dízimo, estar em comunhão com Deus, fazer a nossa parte. Por quê? Porque isso vai fortalecendo o nosso espírito. E a gente vai dando menos lugar para a carne na nossa vida. Foi isso que Jesus fez, né? Ele andou no Espírito. Pode perceber que quando Jesus começou o seu ministério de fato, foi em qual momento? Quando ele foi até João para ser batizado. E aí ele vai lá, João estava lá e falou: ó, João, eu preciso ser batizado por você. Aí João fica até meio que assustado, fala: mas como eu vou batizar o Senhor? Não, nada disso. E aí não, é necessário para que se cumpra as Escrituras. E aí diz que quando Jesus foi levantado das águas ali, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Isso traz muitas coisas para o nosso coração, mas de fato, meus irmãos, nós que somos cristãos e seguimos a Jesus, toda a nossa vida nós precisamos depender do Espírito Santo. Todos os dias. Não pense você: eu vou fazer a campanha, vou me fortalecer. Vai, eu creio que você vai. Mas não dependa da campanha para o restante do ano, para o ano que vem. Não, todos os dias da sua vida, você precisa alimentar o teu espírito. Aquele que você mais alimentar, é aquele que mais vai vencer. E aqui, nessa noite, você precisa decidir quem eu quero alimentar mais. A minha carne ou o espírito? Eu quero fazer as coisas desse mundo ou as coisas de Deus? As Escrituras diz: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele.
Então a gente precisa decidir quem eu quero agradar mais. É a minha carne ou o meu espírito? O Espírito Santo, Deus, que habita em nós. Para tudo ficar em ordem na nossa vida, meus irmãos, primeiro lugar, em toda a sua vida, ame a Deus e ao próximo. Aí é para toda a sua vida. Você não pode dizer, eu amo a Deus só aqui no culto. Não pode dizer que ama a Deus só quando Ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas você tem que amar a Deus por toda a sua vida, enquanto você estiver aqui nessa terra. E isso, claro, se estende à questão de amar o próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Porque foi Jesus mesmo que disse aos discípulos, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse. É o mesmo amor que eu amo a Deus, eu também tenho que amar o próximo. Semelhante, o mesmo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos convida a amar a Deus, sim, sobre todas as coisas. Ele sempre tem que ser a minha e a sua prioridade, mas também, por toda a nossa vida, nós devemos amar o próximo. Como eu amo o próximo, pastor? Servindo, estendendo as suas mãos, trabalhando na obra do Senhor. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos alcançando pessoas, de alguma maneira, né? Quando você realiza um trabalho na obra do Senhor, quando você coloca em prática o seu dom espiritual que você recebeu, sem dúvida, você está dizendo, eu amo a Deus, eu estou servindo, eu amo a Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é um baita de um mentiroso. Esse baita eu que acrescentei. É um baita de um mentiroso. Não vem com história, não. Eu amo a Deus, olha, Deus é maravilhoso. Mas se odiar teu irmão, já colocou por terra toda essa frase florida aí que às vezes você fala. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então a maior expressão de você dizer, olha, eu amo a Deus, é quando você ama aquele que está ao seu redor, mesmo que ele seja uma pessoa difícil de ser amada. Mesmo que ela seja aquela pessoa que você queira entortar o pescoço dela, né? Deixa eu fazer uma massagem e torcer o pescocinho dela. Mesmo que seja essa pessoa. Porque não adianta. Que amor é esse? Eu não estou vendo Deus. Ninguém vê aqui a Deus. Mas o reflexo do seu amor a Deus está nas expressões e no agir com as pessoas. Quando você fala algo, a maneira como você fala, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você serve elas, tudo você expressa o seu amor a Deus fazendo algo por alguém. Então, se você maltrata pessoas, se você engana pessoas, que amor é esse que você diz que tem a Deus? Se você não serve na obra de Deus, no sentido de um evento, um trabalho ministerial, alguma equipe da igreja, algum ministério, que amor é esse? Olha, eu amo a Deus só para ir na igreja de domingo, mas e na hora que tem que estar ali ajudando, evangelizando, pregando, trazendo? Que amor é esse? Então foi Jesus que disse isso, né? Que a gente precisa amar as pessoas servindo, porque ele mesmo disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Você só vai dizer que ama a Deus servindo pessoas, ajudando, estendendo a sua mão. Não estou dizendo só aqui na igreja, mas é uma forma muito expressiva de você servir. Mas servir o seu vizinho, leva um bolo lá para ele, se conecta,
Faz algo que vai ajudá-lo. Alguém que está com um pneu furado, você de repente, toma cuidado, mas só coisas que a gente fala, né? Você ajudar a pessoa a trocar um pneu do carro furado, cuidado com os golpes, tá? Você vê como é difícil pregar, né? Porque às vezes você fala uma coisa para ajudar, aí é um golpe, meu Deus, nos livra. Aí alguém é sequestrado, o pastor é o culpado, falou para eu trocar o pneu de alguém essa semana. Faz um pix na conta de alguém. Não, meus irmãos, mas entenda a essência, o princípio das coisas. Claro, tenha sabedoria, hoje em dia existe maldade em todo lugar, mas a gente precisa, na nossa trajetória, medir. Eu amo a Deus servindo pessoas. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, ajudando pessoas, né? E essas são as prioridades que nós podemos colocar na nossa vida para que as coisas se organizem melhor. Talvez, pode ser, que alguém está meio desorganizado porque esqueceu alguma coisa desse ponto aí. A minha vida está meio desorganizada porque eu esqueci de buscar Deus em primeiro lugar. A minha vida está desorganizada porque eu deixei de dar o dízimo. A minha vida está desorganizada porque eu não estou servindo como deveria. A minha vida está desorganizada por isso, aquilo. Então eu disse para você, primeiro lugar no seu dia, se conecte com Deus. Primeiro lugar na semana, valorize a igreja. Primeiro lugar no mês, pratique a fidelidade. Primeiro lugar, durante o ano, fortaleça o seu espírito. Em primeiro lugar, na sua vida, ame a Deus e ao próximo. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Resumindo, se você não lembrar de tudo, a sua prioridade é as coisas de Deus. Porque foi Jesus que disse isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas vão vir depois. Primeiro lugar é Deus, é as coisas de Deus, é o reino de Deus, é a minha vida com Deus. E as outras coisas vão acontecendo. De repente, alguma coisa na sua vida ainda não aconteceu porque você inverteu a prioridade. Não sei, né? Cada um aqui está num contexto. Mas medite sobre isso. A minha prioridade. Será que eu esqueci em algum momento? Que talvez alguma coisa esteja fora do lugar? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus onde você está. De repente o Espírito Santo falou algo especial para você essa noite. Mas uma coisa eu quero te lembrar, que Deus, Ele não quer estar em último e nem em segundo lugar. Deus quer estar em primeiro lugar na sua vida. Quem sabe, né, você fazendo isso, as coisas podem começar a se reorganizar. Se você se esqueceu de algo, desses pontos que foi importante para nós, quem sabe você precisa decidir, olha, eu preciso retomar aqui a minha comunhão com Deus, abrir mão do mundo e viver mais para Ele, valorizar a igreja, de estar lá com os meus irmãos todos os domingos. Não é pedir demais, mas todos os domingos a gente ter essa cultura de estar juntos como família, como igreja. Talvez alguém se esqueceu, vem uma vez, aí eu volto daqui 3 meses. Deus quer uma coisa mais constante de você.
talvez a sua fidelidade nos seus recursos. Quem sabe você foi investindo ali, aplicando ali, foi direcionando ali e se esqueceu da obra do Senhor. Jesus valorizou a atitude de uma viúva que trouxe 2 moedinhas. Deus não quer milhões, Ele quer ver o teu coração. Quem sabe você se esqueceu disso e por isso ficou desorganizado algumas coisas. Quem sabe você esqueceu de amar o próximo como você diz que ama a Deus. Eu não duvido que você ama a Deus, mas será que você ama o próximo? Será que você está disposto a orar por aqueles que te amaldiçoam? Será que você está disposto a bendizer aqueles que maldizem? A vida cristã é assim. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nós irmos ao contrário deste mundo. Não é só amar quem nos ama, não é só ajudar quem nos ajuda, mas às vezes nós vamos ser desafiados a ajudar a quem virou as costas. Deus está falando com alguém aqui. Às vezes você vai ser desafiado a estender as mãos para aquele que te rejeitou, para aquele que falou: não vou te ajudar, se vira. Mas aí é que está a vida cristã e a diferença de você dizer que ama a Deus. Quem sabe você também parou de servir por algum motivo. Eu desisti porque na igreja eu fico frustrado, as pessoas me decepcionam. Deus não chamou você para ficar olhando a vida dos outros. Deus te chamou para você servir, para você trabalhar na obra, para você reorganizar a sua vida. Quem sabe foi isso que desestruturou algo, porque você abriu mão do teu chamado, da tua missão. E Deus está falando com você: volta, filho, faz o que eu coloquei nas tuas mãos, se dedica e as coisas vão começar a se reorganizar. Coloque Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Querido Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos. Nós Te louvamos, porque, sem dúvida, durante esse culto o Senhor falou conosco. E agora na Tua palavra que nós recebemos, com certeza entendemos que o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Ninguém mais e nada menos. É o Senhor em primeiro lugar. Se a nossa vida de repente ficou desorganizada por algum desses pontos que nós deixamos de praticar, que esta noite cada um de nós possamos nos posicionar e voltar a fazer e ser o que o Senhor deseja, Pai. Nos perdoa, Senhor, em colocar outras coisas no Teu lugar. Perdoa, Senhor, talvez se nós fizemos a nossa prioridade outras coisas que não foi o Senhor. Oh Deus, nos arrependemos nesta noite, pois nós queremos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nosso tempo, as nossas finanças, a nossa comunhão com o Senhor, as nossas decisões. É o Senhor em primeiro lugar que deve ser consultado, que deve ser buscado para aquilo que o Senhor já falar ao nosso coração, Pai. Nos ajuda, Deus, a manter a nossa vida espiritual
em tua presença, Deus, porque quantas coisas querem nos distrair, quantas ofertas nesse mundo, Senhor, que querem roubar a nossa espiritualidade, quantos pecados ocultos e escondidos, alimentados no coração, que nos desviam da comunhão com o Senhor. Oh Deus, que nós possamos sair desse embaraço e viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor, de consagração, Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, que nós possamos alimentar a intimidade, a obediência à Tua Palavra, porque só assim nós vamos de fato dizer que amamos ao Senhor e amamos ao próximo. Não há como dizer eu amo o próximo, mas não amo a Deus. E não há como dizer eu amo a Deus e não amo ao próximo. Esses dois mandamentos andam juntos. Por isso nos ajuda, Pai. Sabemos que às vezes é difícil, mas nós queremos andar segundo os Teus planos e propósitos para as nossas vidas. Que o Senhor tome nosso coração, nossa vida em Tuas mãos e nos ajuda a colocar cada área da nossa vida em ordem. E aquilo que fugiu das nossas mãos, que o Senhor agora comece a reorganizar em nossas vidas. Se alguém aqui vive dessa maneira, que o Senhor possa reorganizar essa história, essa vida, este coração, esses pensamentos, Pai. Porque quantos de nós às vezes nos desalinhamos porque alguma coisa escapou, porque alguma coisa nos enfraqueceu. Mas que o Senhor nessa noite, se alguém está passando por isso, que não tem forças para dizer eu estou reorganizando, mas eu não consigo. Quando eu dei um passo, parece que foi 2 para trás na minha vida. O Senhor está dizendo para você: coloque tudo nas minhas mãos, porque sou eu que vou reorganizar a tua história, sou eu que vou reorganizar os teus caminhos. É o que diz a palavra. Consagre ao Senhor todas as coisas, todas as áreas da sua vida, e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Se você já não consegue mais, coloque nas mãos de Deus, e Ele vai te ajudar a reorganizar o que precisa, e você será muito abençoado na presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós cremos na Tua Palavra e aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Que nada roube, ó Deus, essa semente plantada no nosso coração. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Irmãos, só reforçando o recadinho, por favor, irmãs, pro próximo sábado, dá o seu nome lá na recepção, tá bom? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão estar aqui conosco e a gente se organizar. Acabamos de falar de organizar, né? Para a gente se organizar melhor para te receber, tá bom? Então lá na recepção a gente tem a lista que você pode confirmar a sua presença, tá? E é isso, tá? Deus abençoe você, levante suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus bem forte diz: aplauda Jesus. Dá um abraço aí quem está do seu lado. Uma ótima semana. Não deixe de dar o seu nome, eu vou lá na porta. E uma ótima semana para você. Fique com Deus, na paz de Jesus. Meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos hão de ver qual grande é o meu Deus. Oh, oh, oh.